Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. E nós vamos ler novamente o verso de 1 até o verso 3. Romanos 12, versos 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vamos falar de novo isso aqui, olha. Segundo, presta atenção. A medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Continua. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, vamos àquela pergunta, você já cansou de ouvir, por que estamos meditando na carta de Paulo aos Gálatas? A resposta, porque se eu quiser entender o que é evangelho, eu tenho que conhecer a carta de Paulo aos Romanos, porque essa carta expressa o verdadeiro evangelho. Expressa o que Cristo fez na cruz por nós, expressa a condição humana caída do ser humano, e a vinda de Cristo, e tudo que Cristo fez por nós e nos deu gratuitamente e nos tirou debaixo de condenação. Então, evangelho não é convidar uma pessoa, vem para a igreja para resolver os seus problemas, você está desempregado, vem na igreja para ter trabalho, o seu relacionamento com a esposa não está muito bem, olha, traga uma peça de roupa dela para a igreja, nós vamos ungir para o relacionamento do marido e mulher melhorar. Você tem um filho na droga, olha, pega o envelope, põe o nome dele, faça uma oferta, que Deus vai mudar a vida e vai libertar a vida do seu filho. E assim nós vemos um monte de convites para as pessoas virem na igreja, dizendo que isso é evangelho. Aí elas vêm para a igreja, não vão ouvir nada do que Cristo fez na cruz, vão fazer campanha, voto e sacrifício, e vão ficar presas anos numa mentalidade assim, e talvez nunca ouçam o que é o evangelho da graça de Deus. Então hoje em dia, olha, hoje é um domingo de manhã, nós temos centenas de locais, com milhares de pessoas reunidas lá, que elas vão ouvir uma pregação do Velho Testamento, elas vão ser postas debaixo de jugo, elas vão ser exploradas financeiramente, vão dizer que elas têm que dar tudo que elas têm na igreja, vão forçar elas a serem dizimistas, pessoas que vão lá com um bom coração, um coração sincero, gente boa, que está em agonia. Mas ela não vai ouvir nada do evangelho da graça de Deus. E talvez ela vai ficar presa em locais assim, anos, sem ouvir o que é o evangelho da graça de Deus. Ela sempre vai ouvir, olha, Deus vai resolver os seus problemas, Ele vai fazer um milagre na sua vida, Ele vai mudar a tua história, você vai estar por cima e não por baixo. Elas vão ouvir aquela mentalidade do Velho Testamento, as guerras do Velho Testamento, e talvez nunca ouçam o que é o evangelho da graça de Deus. Levando em consideração isso, eu falo sempre, Velho Testamento não é evangelho, Velho Testamento é a história do povo judeu, toda aquela religiosidade do Velho Testamento, sacrifícios, sacerdotes, as festas, as dietas das comidas, aquele monte de mandamentos, tudo aquilo era coisa do povo judeu, não era o evangelho. Você tem que estar bem dividido nesse entendimento.
Então o evangelho começa quando Cristo está na cruz e ele diz: tudo está consumado, e ele morre. Dali para frente é que começa o evangelho, e vai ser revelado principalmente ao apóstolo Paulo. Então toda aquela história do Velho Testamento é linda. Deus fez abrir o Mar Vermelho, é linda, né? Deus fazia cair o maná vinha do céu que nem um orvalho, aquilo virava como uma farinha. Eles reuniam aquilo, juntavam, faziam pães, aquele alimento. Eles não precisavam comer carne, nem fruta, nem verdura, no deserto não tinha nada disso. Aquele alimento que caía do céu era tão completo que eles não ficavam doentes. É lindo isso, maravilhoso, não é? Elias fez cair fogo do céu, matou os profetas de Baal, Moisés abriu o Mar Vermelho, tudo isso é muito lindo. Mas não é o evangelho, é a história do povo judeu, a história de como Deus tratou com aquele povo lá no Velho Testamento. Aquela lei que foi dada para o povo é lei, a aliança que Deus fez com aquele povo judeu. Nós não temos nada a ver com aquilo. Nós não estivemos diante da muralha de Jericó, nós não estivemos lá para abrir o Mar Vermelho. Tudo é lindo. Fizeram filmes dessas coisas que até hoje mexem com o coração das pessoas, né? Quando chega Sexta-feira Santa para o catolicismo, vem aqueles filmes de Moisés, né? Filmes de Jesus, tudo muito lindo, mas não é o evangelho. O evangelho começa da cruz para frente. E no evangelho, Paulo nunca deu uma fórmula como você vai ficar rico da noite para o dia, como a tua vida vai mudar 100% indo num culto, não. Paulo centralizou a fé evangélica na cruz, no que Cristo fez, na pessoa de Jesus Cristo, e os benefícios que nos são dados de graça. E principalmente o que o evangelho veio mostrar para cada um de nós. Paulo fala lá em Timóteo, ele trouxe a imortalidade mediante o evangelho. Então, o evangelho traz para nós, presta atenção, a imortalidade. A imortalidade, uma vida eterna, que nunca vai ter fim. O evangelho mostra que nós teremos um corpo glorificado, igual o corpo que Jesus tem agora. E nós nunca mais vamos morrer, nós vamos viver uma vida eterna numa outra dimensão chamada Reino dos Céus. E é uma vida além da nossa imaginação. É isso que o evangelho mostra. O evangelho aponta mais para o futuro do que para esta vida terrena aqui. Então é por isso que nós estamos trabalhando intensamente, porque a maior parte daquilo que se diz povo de Deus não gosta do evangelho. Ele gosta de ouvir mensagens para resolver tudo na vida dele rápido, para tirar os sofrimentos dele rápido, para ser abençoado rápido. Eles gostam de ouvir isso. A maior parte não gosta de ouvir aquilo que é o evangelho da graça de Deus. Só quem nasceu do alto é que tem prazer e se delicia em ouvir aquilo que é o evangelho da graça de Deus. Por isso estamos meditando nessa carta de Paulo aos Romanos. Desde janeiro nós estamos trabalhando e meditando nesta carta, até que chegamos nesse capítulo 12. Agora, finalizando a mesma, a gente vai pegando só alguns pontinhos, né? No capítulo 12, verso 1 e 2, nós falamos a semana passada sobre isso, sobre a renovação da mente, né? E hoje nós vamos falar sobre o verso 3, olha lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. E nós vamos falar isso aqui, ó. Preste muita atenção, olha como está na tua Bíblia isso. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha que coisa interessante. Você pode perguntar, pastor, então quer dizer que todo crente verdadeiro, Deus pôs dentro dele um tesouro, uma medida de fé? É isso que nós vamos falar. Todo crente verdadeiro, quando ele nasceu de novo, nós vamos explicar isso. Deus pôs dentro dele uma medida de fé, algo tão riquíssimo, como se fosse uma joia chamada medida de fé. E isso tem que desabrochar, tem que vir para fora,
tem que alcançar o seu esplendor, tem que alcançar a sua grandeza. Então, dentro do coração de cada crente verdadeiro, Deus pôs uma medida de fé que é suficiente para ele viver nessa vida, suficientemente grande para ele entrar na eternidade e ter uma vida indestrutível. Você está entendendo isso? Então você pode pôr a mão no coração e falar, então aqui dentro de mim, no meu espírito, existe uma medida de fé, uma coisa preciosíssima que Deus pôs dentro de mim, exatamente. Agora todos têm essa medida de fé? Não. Somente aqueles que nasceram do alto, aqueles que foram feitos pelo próprio Deus como filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo. Tem uma falsa doutrina no meio da graça de Deus que está dizendo que quando você nasce aqui na terra, você já nasce salvo. E que Jesus veio morrer por nós para salvar o teu corpo, para você ter um corpo glorificado. Olha que coisa, que ainda que se fale isso no meio da graça, é totalmente errado. Então, todos nós nascemos estragados, mortos espiritualmente. Nós não nascemos salvos, mas quando cremos em Cristo, pelo chamado de Deus, então aí nós vamos nascer de novo, nos tornar uma nova criatura, e essa medida de fé que vamos falar hoje vai ser posta no coração dentro de cada um daquele que foi chamado e se tornou um filho de Deus. Então vamos compreender certas coisas para entendermos quem é que tem essa medida de fé realmente, para entendermos quem são os verdadeiros filhos de Deus, porque não é todo mundo que é filho de Deus. Os filhos de Deus verdadeiros foram aqueles que creram em Jesus Cristo e nasceram de Deus, são nascidos de Deus. Então vamos trabalhar nisso. Vamos lá, João, não tem como não passar por João. João, capítulo de número 1. Vamos ler uma coisa aqui importante. No capítulo 1 nós vamos ler do verso 1 ao, aliás, do capítulo 1, verso 11 a 14. Olha lá. Abra aí e acompanhe direitinho o que João está escrevendo. 11, verso 11 de João 1. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Na velha aliança, quem era o povo de Deus? Era o povo judeu. Então Jesus vem para o que era seu. O que aconteceu com o povo judeu? Eles mataram Jesus e não receberam Jesus, rejeitaram Jesus. Está bem claro isso na sua mente? Entende? Mas, agora vem o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que acreditam no seu nome. Então, o que João está dizendo? Os judeus rejeitaram Jesus, sobrou para nós. Mas a todos quantos o receberam, um poder de Deus vem sobre esta pessoa. Deu-lhes o poder, de ser feita filho de Deus. Pastor, mas isso está antes da cruz. Mas isso é o que vai caracterizar o que o Evangelho vai fazer na vida das pessoas depois da cruz. Então, todos quantos o receberam, creram nele de verdade, deu-lhes o poder de serem feitos. Eles não se fizeram, eles foram feitos o quê? Filhos de Deus. Quem são esses? A saber, aqueles que acreditam no seu nome. Agora, olha aqui o segredo: os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne. Não tiveram um nascimento natural, uma vida humana natural como nós nascemos. Nem da vontade do homem. São pessoas nascidas de Deus. Nascidas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito, do único filho do Pai. Então repare bem, ele está dizendo que são pessoas nascidas de Deus, elas nasceram de Deus. Elas nasceram das entranhas de Deus, elas são nascidas de Deus. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Para esses é que essa medida de fé, quando eles nascem de Deus,
que vai ser posta no espírito deles. E o que é nascer de Deus? Vamos lá, João capítulo 3, são os nascidos do Espírito. Você já pode me dar uma aula sobre João capítulo 3, mas vamos ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, olha lá, nascer de novo, não for nascido de Deus, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aos dois nascimentos. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre, olha quem era Nicodemos, mestre em Israel, e não compreende essas coisas? Até aí está bom. Nicodemos, um dos principais dos judeus e mestre em Israel, ensinava todo, para ser mestre em Israel, tinha que ter aprendido todo o Velho Testamento. Ele dava aula, ele era mestre nas sinagogas, era um dos principais dos judeus, tinha uma situação política grande, tinha um grande nome, mas ele vem conversar com Jesus, ele conhece todo o Velho Testamento. Jesus, tu és mestre, ninguém pode fazer essas maravilhas e sinais que você faz se Deus não estiver com ele. O que Jesus disse para ele? A isto respondeu Jesus: Nicodemos, se você não nascer de novo, nascer de Deus, conforme nós lemos lá, ou nascer do alto, dependendo da tradução, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, você conhece todo o Velho Testamento, você é religioso, conhece tudo sobre a lei. Você ensina as crianças, ensina os homens nas sinagogas, você tem uma posição social muito grande. Mas se não acontecer isso dentro de você, Nicodemos, você nunca vai ver o reino, não vai entender. Não vai ver. Vocês estão entendendo? O que é nascer de novo? Eu não vou voltar lá em Gênesis 3 e explicar a morte do homem. Nascer de novo é isso, quando a pessoa crê em Jesus Cristo, ela era morta por dentro. Ela pode ser religiosa, pode estar com uma Bíblia na mão, pode estar dentro de uma igreja fazendo campanha. Se ela não nasceu de novo, ela não vai ver o reino. Ela vai achar que igreja é aquela coisa errada, aquele ritual todo que está lá. O que é nascer de novo? Acontece algo dentro dele quando ele crê em Jesus. Ele nasce do Espírito. Ele era morto por dentro, ele tinha um espírito morto, herdado lá da queda de Adão. Ele estava desligado do mundo invisível de Deus. Quando ele creu em Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos. Deus o fez filho de Deus, ele nasceu de novo. O espírito dele brotou, foi despertado, foi dado um novo espírito para ele. Ele acordou, ele sabe agora que Jesus Cristo é de verdade, existe. Ele tinha desconfiança da Bíblia, mas agora ele sabe, quando ele lê o Evangelho, aquilo está vivo dentro dele, ele sabe que aquilo é verdade. Então agora ele passa a se comunicar com Deus. Deus está vivo, ele descobriu, só isso. Ele nasceu por dentro. Então a coisa mais importante na vida de uma pessoa é acontecer isso dentro dela. Ela nascer do Espírito, nascer por dentro. O novo homem brotar dentro dela. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Todos são criaturas de Deus.
Mas os verdadeiros filhos são esses que nasceram do alto, nasceram de Deus, foram gerados por Deus no seu interior. E quando isso acontece, ele acende, ele acorda, ele entende o Evangelho. Eu vou falar a mesma coisa, ele podia estar 30 anos dentro de uma igreja lá, mas quando ele acorda, em pouco tempo ele vai saber mais do que 30 anos que viveu numa igreja. Vocês entendem isso ou não? Então Jesus está falando isso, Nicodemos, você conhece todo o Velho Testamento, você é mestre religioso, vive debaixo de lei, mas se não acontecer isso dentro de você, você não vai ver e também não vai entrar no reino de Deus. Então, olha que coisa fantástica, é isso que tem que acontecer dentro de uma pessoa. E quando isso acontece dentro de uma pessoa? Quando o Evangelho é pregado e Cristo se revela e ela crê no Evangelho. Como é que eu vou crer em Cristo hoje? Quando eu creio no Evangelho, Cristo está no Evangelho, Cristo é o Evangelho. Não espere ouvir uma voz, acontecer alguma coisa fora, um estrondo, né? Não espere essas coisas. Você quer ter um encontro com Jesus? Olha para o Evangelho. Você tem que ouvir uma coisa que vem do Evangelho, uma verdade que vem dali. É isso que faz com que uma pessoa nasça por dentro, nasça de novo. Porque se isso não acontecer, meus irmãos, eu posso estar 30 anos dentro de uma igreja evangélica, fazendo voto, campanha, ouvindo as pregações do Velho Testamento, me emocionar com aquele show do louvor, aquelas bandas tudo afinadinhas, sai lá uma fumaça de gelo seco, meu Deus, maravilhoso, né? Posso ouvir aqueles testemunhos, estava com uma espinha na ponta do dedo, agora orou, agora saiu, oh, glória a Deus. E estou morto. Estou morto por dentro, não entendo nada do reino de Deus. Reino de Deus para mim é pegar as coisas oradas, ungidas, fazer aquela reza, receber oração forte e vou para casa sem saber de nada, para voltar no outro culto, trazer um envelope, pagar aquilo ali e ter uma gritaria de libertação, aí no outro culto vai ter oração forte e não entendo nada do que é Evangelho. Então não pense que tudo que está por aí é Evangelho. O Evangelho está restrito a uma minoria hoje, pessoas de pequena expressão, às vezes pessoas que não estão na mídia, que não têm programa de televisão, mas o Evangelho está sendo pregado. E nesse tempo do fim, Deus trouxe essas redes sociais para que o Evangelho da graça de Deus se expanda. Então não pense que o povo de Deus é essa massa toda manipulada politicamente como está aí, acabrestada, como está nos dias de hoje, nessas campanhas políticas. Não pense que Evangelho é isso, essa gente está toda dominada. O Evangelho, se Cristo não for o centro das coisas, e a cruz não é Evangelho. Então, se não aconteceu isso dentro da pessoa, ela não vê e não entra, ela não sabe o que nós estamos falando. Essa linguagem aqui que nós estamos falando é língua estranha, não é a língua lá do Pentecostes, não, é língua estranha mesmo. Então, o que Jesus respondeu para Nicodemos? Ele disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, verso 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Geralmente eles usam esse texto aqui, que nascer da água é mergulhar a pessoa na água, ela vai ser batizada e vai ser salva. Mas vamos ver o que é água, o que Paulo ensina sobre o que é água. Vamos lá, Efésios, depois você volta aqui em João 3. Efésios capítulo 5, Paulo fala que a água, o nascer da água e do Espírito, a água é a palavra, é nascer da palavra e do Espírito. Então, Efésios capítulo 5, vamos ver aqui, a partir do verso 22, que Paulo está falando sobre marido e mulher, a posição de cada um no lar, e essa é a posição verdadeira, olha lá.
Abra aí a Bíblia e leia lá. Mulheres, verso 22 do capítulo 5 de Efésios. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Agora presta atenção no verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o que é, na mente de Paulo, o que é nascer da água e do Espírito? Agora você volta lá para João, deixou o dedinho lá, né? É nascer da palavra. Quando a pessoa ouve a palavra do Evangelho, crê pela fé, ela nasce da palavra e do Espírito Santo. Ela nasce do alto, nasce de novo. Agora voltando lá para João 3, onde ele fala, verso 5, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da palavra, ou da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora ele mostra os dois nascimentos. Olha aqui o que acontece. O que é nascido de carne é o quê? É carne. O que é nascer de carne? Eu nasci da minha mãe, você da sua. Nós nascemos carne, mas mortos espiritualmente. Mas quando cremos em Jesus Cristo de todo o coração, o que é nascido do Espírito, Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, que é Deus. O que é nascido do Espírito, ele é o quê? Ele é Espírito. Então, o que é ser nascido de Deus? É quando eu nasci do Espírito, nasci do alto, nasci isto que Jesus está ensinando para Nicodemos. Então, quando eu nasci do Espírito, eu sou Espírito. Lá dentro de mim, no meu homem interior, nós somos Espírito. Então já te ensinei que você tem um homem interior e o homem exterior, né? Mas vamos lá, vamos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, só para ter bastante fundamento bíblico, isso que nós estamos falando. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, vamos ler que Paulo fala dos dois homens. Nós somos um homem nascido de carne, é o nosso homem exterior, mas somos um homem interior nascido do Espírito. E é este nascido do Espírito que é a imagem e semelhança de Deus que foi restaurada por Jesus Cristo. Um vai ser descartado, o homem carne, que é corpo, ele vai ser descartado, ele vai envelhecer e vai morrer. Mas de dentro dele, como se esse corpo fosse uma forma, vai sair o verdadeiro homem, o homem interior, Espírito. Você acredita nisso ou não? Então vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, olha aí, o homem que é nascido da carne é carne, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, olha os dois homens aqui, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, Paulo mostra o que no verso 16? Os dois homens, ele fala o quê? Mesmo que o nosso homem exterior, a carne aqui, esse corpo, se corrompa. O que é o se corromper? Aqui não é questão de cometer um pecado ou não, ele está se corrompendo, nós estamos envelhecendo, o corpo vai ficando fraco, ele vai enrugando, ele vai falhando, ele vai enfraquecendo, ele está murchando, não é? Você pega aquela rosa bonita, está na roseira, está linda lá, põe na água, ela já está morta. Ela vai sobreviver um pouquinho a mais, depois ela não tem condições de viver ali, ela vai murchando e murchou. Então nosso corpo está em processo de corrupção, indo para a morte.
Ele está murchando, envelhecendo, fica doente, traz problema para nós, sente dor, fica deficiente. Ele está se corrompendo, está caminhando para o pó, né? Mas está acontecendo dentro de nós uma coisa extraordinária. O nosso homem interior. Você já tinha ouvido isso? Não digo aqui, lá na igreja que você veio, já te ensinaram isso. É uma das primeiras lições que tem que ensinar para a pessoa que vai na igreja. É um arrozinho com feijão. Então, nosso homem exterior está se corrompendo, ele está caminhando para se cumprir a morte dele. Vai voltar ao pó. Mas dentro de nós existe um homem interior que está se renovando, ele está... Sabe, é aquilo que aconteceu com você quando você ouviu o Evangelho. É isso. Ele está comendo a palavra. Por isso que você tem sede do Evangelho. Ele está crescendo, ele está se renovando, amadurecendo, ele está se desenvolvendo. O homem exterior se corrompendo. O homem interior se renovando. Então nós somos dois. O exterior é o que mais nos prende, né? A carne, sentimento, comida, bebida, dor. A gente fica agarrado nisso. Para cuidar desse homem exterior aqui é uma canseira, porque ele tem que comer direto. É café da manhã, almoço, é janta. Às vezes é comida, gente. Mas é uma canseira. E se não come, ronca, não ronca? Né? E tem que comer, tem que comer. Para você, tem que tomar banho todo dia, senão ele cheira mal, né? Fica aí uns 5 dias sem tomar banho usando a mesma roupa. Não chegue perto de mim, porque vai estar fedendo, não vai? Ele cheira mal, esse homem exterior. Né? Cai os dentes dele, os dentes ficam fracos, tem que usar óculos, vai ficando meio... né? De vez em quando ele está mais velho na rua, você olha, ele está batendo um papo com ele mesmo, falando sozinho. Você já fala sozinho? Quando você está lá no banheiro, você bate um papo com a tua... Bate um papo com a tua cabeça. Está falando sozinho. Está na hora de tomar cuidado. Hein? Vocês estão entendendo, queridos? Esse é o homem exterior. Fica doente, tem sofrimento. É um sofrimento terrível esse homem exterior. Mas, no paralelo, o homem interior está se renovando. Ele está aprendendo o Evangelho, ele está com sinais com Deus. O Evangelho é que vai aperfeiçoando a mente dele, vai aperfeiçoando ele por dentro. Não é? Entende ou não? O exterior se corrompendo, o interior se renova de dia em dia. Agora, pastor, o senhor está saindo um pouco fora. Espera lá, vamos em frente. Efésios capítulo 2, vai um pouquinho para frente, vamos para Efésios de novo. Efésios capítulo 2, vamos ler o verso de número 10. Não vamos ler o 8 não, depois nós vamos voltar no 8. Não, desculpe, querido, eu estou errando aqui. Efésios capítulo 4, desculpe, virei uma página. Efésios 4, verso 24. Mas vamos ler desde o verso 22, que fala assim. No sentido de que, quanto ao trato passado, olha lá, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. O que Paulo está dizendo? Olha, você tem que, é que nem tirar uma roupa, se despir, vai se despindo dos hábitos desse velho homem, das manias, dos pecados que ele quer cometer, das coisas erradas, vai se despojando do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, olha lá, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, olha lá, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então Paulo fala o quê? Vai descartando o velho homem, e vai se revestindo do novo homem, desse homem interior. E agora vem a pergunta. O senhor está falando sobre a medida de fé. Onde vamos encaixar essa medida de fé? É justamente nisso. Quando eu nasci de novo, quando esse novo homem brotou dentro de mim, esse novo homem, é ali que Deus pôs a medida de fé, que Deus repartiu a cada um. Então, dentro de cada pessoa, existe um tesouro, uma pedra preciosa, uma coisa de muito valor, que é a medida de fé, a coisa mais rica que uma pessoa pode ter. Todo aquele que tem o homem interior, que nasceu do alto,
tem uma medida de fé dentro dele. Tem algo dentro dele com capacidade para desabrochar, para crescer, para expressar coisas gloriosas em questão de fé. Você acredita nisso? Tem. Então você está aí curioso. Pastor, então eu quero que isso venha para fora, pastor. Eu quero que essas coisas se manifestem. Eu também quero. E como é que elas vão se manifestar? Vamos lá, agora vamos. Você está em Efésios, volta aí para 2:8, né? Só para a gente firmar mais nisso. Efésios 2:8, olha lá. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha o novo homem, pois somos feitura dele, feitos por ele, criados em Cristo Jesus a novo nascimento, para as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então o que é a graça de Deus? Quando eu ouvi, nasci de novo, criei, Deus pôs esta fé dentro de mim, não foi eu que produzi, eu sou salvo pela graça de Deus. Não de obras, o homem pode, não existe uma obra que o homem pode fazer que lhe dê condições de salvação, ele pode se esforçar, fazer jejum, e fazer 1001 coisas, não é salvo por coisas que ele faz, ele é salvo pela graça de Deus, pelo chamado de Deus, e até a fé que ele teve um dia, esta fé veio de Deus. Olha aí, ó, a medida da fé foi posta dentro de nós, a fé. Eu criei em Jesus Cristo, e agora? Agora precisa desabrochar essa medida de fé que foi posto dentro de cada um de nós. E como é que isso vai se desabrochar? Não adianta falar, Deus, eu vou fazer um jejum, vou ficar aqui um dia sem comer, essa medida de fé tem que vir para fora. Não vai vir. O outro vai falar assim, não, em nome de Jesus, eu vou fazer a fogueira santa, e essa medida de... Nem existe fogueira santa na Bíblia, é uma falácia, mas as pessoas acreditam. E vou dar tudo que tem que vir para fora. Não vai, creia, depois ele fica frustrado, deu tudo que tem, fica sem nada e não veio o que prometeram para ele. Não, eu vou subir no monte lá, Jeová, o nosso Deus, Ralabaxalabacá. Lá vai, essa medida de fé vai vir para fora. Não vem. Eu vou dar comida para as pessoas debaixo da ponte. Faz isso, é muito bom, mas não vai despertar essa medida de fé. Como é que essa medida de fé vai ser despertada? Ela é despertada pelo conhecimento da palavra. Eu tenho falado isso muitas vezes. Conforme eu vou ouvindo o Evangelho, vamos ler lá, Romanos 10:17. É o conhecimento que vai fazendo desabrochar esta fé que o próprio Deus pôs pela graça dele no meu coração. Então, não tem como não ouvir. Se eu não ouvir, eu posso ficar no Velho Testamento, nos ensinos de lá, não vai despertar nada, vai despertar confusão. E de novo eu vou falar aqui, as maiores falsas doutrinas vêm tudo da velha aliança. A falsa doutrina, é fácil identificar um espírita falando. É fácil identificar um padre católico falando. É fácil identificar o ensino de um macumbeiro. Não estou dizendo que as pessoas são ruins, estou dizendo só a respeito do que ensino. Mas é difícil identificar quando vem um pastor, um bispo, um apóstolo com o Velho Testamento trazer a falsa doutrina, porque ele está com a Bíblia na mão. E a maior parte da falsa doutrina vem da velha aliança. Então, como despertar essa medida de fé? Como essa coisa vai vir para fora, vai desabrochar? Eu criei para ser salvo, vem de Deus. Agora não vou ficar só na fé para ser salvo. Agora eu tenho que ser aperfeiçoado, crescer por dentro, ser amadurecido. Como isso vem? Romanos, já te falei isso domingo passado. Romanos, capítulo de número 10. Nós estávamos no 12, já está pertinho aí. Romanos capítulo 10, onde Paulo fala que o fim da velha aliança é Cristo.
O fim da velha aliança acabou na cruz, é Cristo. Paulo explicou isso. Verso 17, vamos ler o 16 também. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Isso é atual, ainda que Isaías tenha falado isso há milhares de anos atrás, é para nós. E ele faz a pergunta: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E depois ele diz: e assim a fé vem. Olha aqui como vai ser despertado a medida da fé. E assim a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir. E o ouvir e a pregação, na minha tradução que é atualizada, está assim: palavra de Cristo. Outra tradução está a palavra de Deus. Então, como é que essa medida de fé ela vai se desenvolver, ela vai desabrochar, ela vai me aperfeiçoar, ela vai me amadurecer conforme eu vou ouvindo o Evangelho, ouvir. Por isso a importância de se ouvir o Evangelho. Na medida que eu vou ouvindo, eu creio em Cristo, parei ali, não sei mais nada, não sei mais nada. Eu sei que Ele é meu Salvador, eu sei. Agora, o que vai acontecer? Eu tenho que me expor à pregação e o ensino do Evangelho. Tem que ter alguém, um mestre, que também um dia esteve sentado e aprendeu e foi ensinado, para trazer a palavra do Evangelho, para ir despertando. Então, a cada visão que eu tenho do Evangelho, a cada compreensão, a medida de fé vai sendo despertada, eu vou acordando. Eu não sabia nada que era liberto do império das trevas, né? Falo isso direto. Estava numa igreja que toda sexta-feira tinha culto de libertação da macumba. Eu estou lá há 30 anos e ainda tem macumba que pega em mim. Não sabia nada. Estou lá toda sexta-feira. Ai, preciso de sexta-feira. Está chovendo. Não, mas se eu não for lá, eu não vou receber a bênção da libertação. Tem a cunha aqui na cabeça. Ele não sabe que lá depois da cruz já foi liberto. Ele está aqui antes da cruz. Olha o demônio, olha a macumba, olha o olho gordo, olha a mandinga, olha o mal olhado. Trouxeram para dentro da igreja a linguagem da macumba. Mal olhado, mandinga, tudo isso é macumba, gente. Descarrego dentro de uma igreja onde as pessoas são sablão, é porque não são. Aí ele vai ouvindo o Evangelho, liberto do império das trevas, desperta a fé, tchum, a medida de fé, solta, que nem soltar uma fragrância. Ouviu, soltou a medida da fé. Liberto do império das trevas, é apaixonante. Apaixonante. Quando você entende isso, é encantador, não é? Liberto do império das trevas. Brotou, a medida da fé soltou. A palavra veio, soltou dentro dela a medida da fé. E ela, o quê? Pôr a mão na minha cabeça para me libertar. O quê? Um olhinho de Israel, põe aqui. Liberto do império das trevas. Não é encantador? Não é extasiante entrar no êxtase? Dá até falta de ar e saber disso. Você viveu lá 20 anos, soi. Nunca saiu. Agora, eu era mais que vencedor. Não sabia, pois vivia em profunda escravidão. O que eu fazia? Muitos sacrifícios de fogueira santa eu fazia, e no monte, para consagrar os pedidos de oração, não achava solução, né? Aí rasgou-se o véu, olha aí, tudo se fez novo para mim, uma nova luz brilhou, o meu ser resplandeceu, sua graça para mim se revelou. Agora descobri, em triunfo agora estou, Jesus Cristo me salvou, me escolheu, predestinou e justificou. Liberto do império das trevas, soltou a medida de fé. A medida de fé vem quando eu vou ouvindo, aprendendo, ouvindo o Evangelho. Velho Testamento não libera nada, o que libera é escravidão na mente das pessoas. Então como é que
essa medida de fé que Deus pôs no meu coração vai ser liberada quando eu ouço a palavra de Cristo. Por isso que eu tenho que meditar em cada carta de Paulo, não leve a mal. Tem que cada carta de Paulo estar em cima dela, trabalhar, entender, porque ali eu vou entender o que é evangelho. O único que revelou claramente o que é evangelho foi o apóstolo Paulo, que para ele o evangelho foi revelado direto por Jesus Cristo. Se você ler 1ª e 2ª de Pedro, Tito, Filemão, lê Tiago, 1ª, 2ª, 3ª de João e Judas, você vai ver pontinhos do evangelho, mas quando você lê e estuda Paulo, você vai entender o que é evangelho de verdade. É isso que vai despertar a medida de fé dentro do meu coração, que meu homem interior vai se renovando, se renovando, se renovando. Quem não ouve o evangelho não tem despertamento de nada, meus irmãos. Infelizmente, é isso que acontece. Estamos em Romanos? Vamos lá, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Verso 16, pois não me envergonho do Evangelho. Paulo não está dizendo que o Evangelho é Velho Testamento. Paulo era judeu, perseguia a igreja, mandava matar as pessoas da igreja, viveu debaixo de lei, nasceu debaixo de lei, e ele não está dizendo que o Evangelho é Velho Testamento. Paulo sabia que o Evangelho era a nova aliança. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita, primeiro do judeu e também do grego. Olha lá, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. É isso que eu quero falar agora, de fé em fé. Então Paulo está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. É isso que eu quero que você entenda. Então, o que é de fé em fé? Significa que hoje eu tenho uma fé, despertou até aqui. É como uma escada, eu já dei esse exemplo muitas vezes. Aí eu subo 3 degraus, eu estou mais em cima, estou vendo melhor. A minha fé não está mais com aquele conhecimento 0,5 quando eu comecei. Então eu estou crescendo, eu vou ouvindo o Evangelho, eu vou de fé em fé, eu vou subindo, meu conhecimento vai aumentando, eu vou entendendo que é o Evangelho. Eu começo o ano crendo no Evangelho. Um ano depois eu aprendi uma carta de Paulo de fé, no final do ano em fé. E assim a gente vai crescendo, soltando a mente. Essa medida de fé vai desabrochando, vai desabrochando, vai desabrochando. O tesouro vem vindo de dentro para fora. E quanto mais você aprende o Evangelho, mais livre. Você vai galgando degraus mais altos, até que vai chegar num ponto que a tua percepção do mundo invisível, a tua compreensão dos lugares celestiais, a tua visão de Deus, a tua intimidade com Deus, o teu coração está tão grande, tão ligado em Deus, que Deus passa a ser visível no teu espírito. Você vai ver por dentro, você vai ter uma visão de Deus, de quem é Jesus, do que é o poder do Evangelho. Você vai ter uma visão de Deus no espírito que você nunca, nem imaginava que existia. E no centro de tudo isso, é Jesus Cristo, o que Ele fez na cruz por nós. Você está entendendo? Então, você vai... Meus irmãos, você já deu um mergulho numa piscina? Acho que acredito que sim, né? Pelo menos no mar, vai. Você está aqui do lado de fora, mas quando você mergulha lá, faz... Você entra lá numa dimensão totalmente diferente, né? Então, conforme essa medida de fé for sendo liberada, você vai crescendo de fé em fé. Um dia, entenda, eu falo isso com o maior cuidado para não distorcer as coisas. Um dia você vai dar um mergulho lá no Espírito, vai entrar lá. E você vai entender e ver coisas que você nem imaginava que existia. Esse homem interior, o teu espírito tem capacidade de entrar no mundo espiritual. Acho que estou
precipitando em falar isso, mas eu vou falar, vai. E você vai ter percepção de coisas. Percepção extraterrestre. Devo falar isso ou não? Posso falar essas coisas? Percepção do terceiro céu. Hã? Profunda. Você não ceia por isso? Paulo foi levado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sabe. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais você amadurecer, você vai ter experiências no Espírito. Você vai ver o mundo invisível muito visível. Muito visível. Por isso que Paulo fala em Filipenses. Vamos lá, Filipenses. Vamos só para terminarmos. Filipenses. Capítulo de número 1. Capítulo número 1. Verso 23. Filipenses 1, 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Olha lá. Tendo o desejo de partir. Partir aqui para Paulo é morrer logo. E estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Olha o verso 21. Porque para mim viver a Cristo e morrer é lucro. Como alguém? Quem que quer morrer? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Ele fala assim, olha, morrer, se eu morrer eu estou lucrando. Aí ele fala, estou constrangido, eu tenho um desejo de partir, de morrer logo e estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Mas por causa da igreja eu vou permanecer aqui. Como é que uma pessoa que está vivendo aqui, por mais crente que seja, ela não quer morrer de jeito nenhum. Chega lá um velhinho de 98 anos, quer morrer, não quer, mas você já está partindo, já está batendo as bolas. Não quer. Ele está... Só quem compreendeu, quem teve essa medida de fé posta para fora pelo conhecimento, mergulhou no Espírito lá, nessa dimensão, viu que a coisa é extasiante. A vida lá pode falar o que Paulo disse, morrer é lucro. E se eu partir, eu tenho a sede de partir, é incomparavelmente melhor do que viver aqui nessa vida. Como isso vai acontecer comigo? Eu quero instigar você a ter esse desejo. Ouvindo, despertando essa medida de fé que está dentro do teu coração. Como isso vai crescer? Através do conhecimento do Evangelho. Parte por parte. Não pense que você já sabe tudo. Às vezes você lê um verso lá, pensa que entendeu tudo. Aquilo é de tanta profundidade que daqui 3 anos você está meditando nele e ele está te levando a uma profundidade maior. Por isso que é por repetição. Você tem que dar uma ciranda no Evangelho durante o ano, depois do começo do ano começa tudo de novo, vai fazendo assim, é onda, até cada um ir crescendo e chegando numa maturidade. Então, como é que vai despertar essa menina de fé? Ouvindo o Evangelho, ouvindo. Recebe a palavra de hoje? Então vamos ficar em pé. Vamos fazer a oração. Vamos orar. Deus, nós te adoramos profundamente pela palavra poderosa do Evangelho. Queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento mais e mais dos que aqui estão e daqueles irmãos preciosos que estão lá no YouTube, lá na internet. Abra o entendimento deles. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.